Abençoados com toda a bênção. O tema de hoje é Guardai-vos dos cães, parte 3. Que vamos pela parte 3, porque destes cães tem que se falar muito. E o texto áureo, o texto que vamos usar de introdução, está em Filipenses, capítulo 3, verso 1 e 2, diz: No demais, irmãos, gozai-vos no Senhor. A mim não me aborrece vos escrever as mesmas coisas, e para vós é segurança. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos dos mutiladores do corpo, porque nós somos a circuncisão, os que em espírito servimos a Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus, não tendo confiança na carne. Guardai-vos significa estar atentos, porque não sabemos se tu tens um cão ao lado. Um dia te saca um tijolo e você sabe que aí vem um cachorro e você tem que se cuidar deles. Os cães são boníssimos, até que lhes dá raiva, e então são perigosos. Assim que o que lhes falta é a raiva, e você sabe o que eles sacam, o que pega a raiva? Quando começas a tratar contigo, tu tiras a medida deles e aí saca a raiva. E depois se apartam de ti, tu se aparta deles, porque tu não queres cães na cozinha. Te levam a comida. Bom, então, estivemos falando dos cães de Roma. Cães, mas há algo aqui no Apocalipse 17:5 que nos diz algo. Diz: E em sua fronte um nome escrito, um mistério. Babilônia a Grande, a mãe das rameiras e das abominações da terra. Quando a compara com Babilônia, é porque essa rameira vem lá do Velho Pacto, de homens maus e perversos, principalmente do povo judeu, mas que Roma herdou, se meteu entre os apóstolos e ali se formou a mãe das rameiras. Você sabe quando dizemos mãe? É que a mãe tem filhas. E então hoje vamos falar não da mãe. Porque a mãe não lhe tiramos a luva, a mãe a levamos bem robusta. E logo se destapa. Mas hoje vamos falar das rameirinhas, as filhas, que são, por exemplo, pentecostais, batistas, mormons, testemunhos de Jeová, carismáticos, metodistas, episcopais, presbiterianos, adventistas, com véu, sem véu, adventistas do sétimo dia e outros grupos mais. Os não denominacionais que creem que são cristãos. De fato, ontem tive uma visita de um homem que aparentemente conhece a graça, mas tem um véu posto e até descobri um pouquinho de que se compõe esse véu. Esse véu se compõe em não separar a Paulo dos demais apóstolos. Aí é que está a coisa. Porque Paulo servia ao ressuscitado. E então, eles, os 11, serviam a Jesus de Nazaré. Todavia não haviam pertencido ao outro, como diz Romanos 7:4. Tu tens que pertencer ao outro, a fim de levar fruto para Deus. Assim que o véu é Jesus de Nazaré, versus o ressuscitado. Isso eu pude ver, que ele tinha um véu e aparentemente entendia. Mas eu não notava lá sua indisposição de me ouvir com mais excelência, por causa de que tem um véu posto. E esse véu, isso não sai nem com que meter ácido, tem que meter ácido muriático, eu não sei o quê. Porque para sacar um véu de um protestante no pentecostal, pois por isso é que Deus não lhe dá que se escapem do laço do diabo onde estão. Porque isso é um laço. Ainda que o diabo esteja destruído, como disse antes, o diabo carne, seu entendimento, sentidos extraviados. Mas bem, então, de todos esses grupos que eu estou falando, veja o primeiro ponto de apostasia, onde estão os cães. Por exemplo, credos e crenças diferentes. Todos creem diferente. Então, se todos creem diferente, se jactam disso aqui, não somos como alguns que creem tudo a mesma coisa.
Aqui nós temos diferença, porque para isso são as cores, para haver diferença. Abençoado, você não pode meter isso na doutrina do Espírito. Porque veja como diz lá em 1 aos Coríntios, capítulo 1, no verso 12, este é o primeiro ponto de apostasia, onde estão eles enredados. Diz, digo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que faleis todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, senão que estejais perfeitamente unidos em uma mesma mente, em um mesmo parecer. Veja, o primeiro ponto de apostasia dos cãezinhos da mãe, das filhas como se chama, das rameirinhas, batistas, pentecostais, mormons, como eu disse antes, não estão em um mesmo parecer, não estão como tu e eu. Ou seja, que nós falamos uma mesma coisa, estamos no mesmo parecer, temos um mesmo sentir, mas eles não. Eles têm um montão de opiniões diferentes. E quanto à Bíblia, então estão em apostasia. Por que estão em apostasia? Porque não se submeteram a Paulo, não entenderam o evangelho da incircuncisão, portanto, eles todos falam diferentes. Veja como diz Efésios, que é algo que já você conhece, mas por bem dos novos que estão chegando recentemente ao redil, as recém-paridinhas. No capítulo 4, verso aos Efésios diz: solícitos em guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Um corpo, um Espírito. Não é o Espírito de Cristo, Espírito Santo, Espírito de Jeová. Não, é um Espírito. Como fostes também chamados em uma mesma esperança de vossa vocação. Um Senhor, não são três. Isso de trindade, isso já não vai. Um Senhor, uma fé, um batismo, que é o batismo em sua morte. Portanto, estamos aqui apontando o grau de apostasia que tem os falsos irmãos que estão perto onde você congrega. Na esquina deve haver um, na outra esquina deve haver outro. Em todos creem diferente. E pensam que têm o direito de pensar diferente. Porque o estado de apostasia que estão lhes permite. Bom, eu opino isso. Não, eu opino isso. Não, mas podemos ser irmãos pensando diferente. Você pode opinar diferente se você está numa carne bem cozida, se o arroz, mas na palavra você não pode opinar diferente. Ou estás no assunto ou não estás no assunto. Aqui é uma mesma mente, um mesmo parecer, um mesmo sentir. Isso se chama unidade do Espírito. Se tu não estás assim, abençoado, então tu não estás conosco. E se tu não estás conosco, então tu estás contra nós. E possivelmente, quando vier a transformação, lembre-se que lâmpada sem azeite significa uma condição interna. Onde está o azeite numa lâmpada? Guardado dentro. Quando você mete o que acontece se não tem luz? Porque não tem nada dentro, não tem azeite. Então, aquele que está dentro é o azeite. Dentro de todo o conselho da palavra de Deus, na unidade do Espírito, crendo todos uma mesma coisa e o mesmo parecer. Esse é o mistério de crescendo em graça, que falamos todos o mesmo, porque temos um mestre. Não temos muitos mestres. Temos uma trombeta, não são muitas trombetas. Imagine uma orquestra com 3 diretores, dirigindo tudo diferente. Um diz dó, ré, mi, fá, e o outro está por fá, si, lá, dó. E quando vem, aí há uma outra, não há uma boa nota, não é boa coordenação, porque não há harmonia. Tem que haver harmonia, abençoado. E para isso tu necessitas de um pastor, não um montão de pastores. Por isso é que o ministério não são pastores, são colaboradores de um pastor. Essa é a regra onde o Espírito nos leva. Então, segunda apostasia, diz que quando chegar o Senhor, achará fé na terra?
Esqueci de buscar a escritura, mas vamos em Lucas, creio que em Mateus. Diz que quando vier o Senhor achará fé na terra. Pois veja, eu cheguei e não achei fé. O que eu achei foi apostasia. Disse que você estou te testificando agora que não vejo fé. Falo com todo tipo de cristãos. Por anos eu levo falando com todo tipo de cristãos. Não estão em fé. Mas que é fé? Bom, depende de que fé estamos falando. Porque veja como diz em Gálatas 3:23. Veja de que fé estamos falando. Gálatas 3:23 diz: mas antes que viesse a fé, estamos falando já quase 2000 anos atrás. Sim, apóstolo, mas Moisés tinha fé, Davi tinha fé. Por isso que eu te digo, por que Paulo disse antes que viesse a fé, se a fé já existia? Porque aquela era uma fé para crer em Deus, uma fé para crer em milagres. Mas esta é a fé da doutrina que nos mantém unidos, a fé do Evangelho, a fé do verdadeiro Evangelho da incircuncisão, a fé no que está escrito, que diz que tu estás perfeito com uma só oferta, que diz que tu estás livre do diabo, que diz que tu estás completo e não te falta nada. Que a razão que você não se mete em um quartinho a gritar aleluia, 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 desce poder, é porque você creu, você tem a fé de que você está completo, que está pedindo que desça. O que você pode descer é um balde de água e te molhar. Ou que um anjo te envie um espírito de mentira e saia saltando e brincando como se chama a feitiçaria pentecostal, que se metem em um quartinho a brincar e a saltar e dizem que isso é o Espírito Santo. E aqui está com um paninho tapando as partes internas das mulheres, porque começa a rodar das voltas assim. Aqui está tapando. Esse é o cúmulo. O cúmulo é como um ciclo pentecostal. Então, esta fé que mantém firme, esta fé não te permite dizer um aleluia para quê? Se você você é filho, o espírito de adoção chegou a ti, pelo qual clamamos Abba Pai, como é que você vai dizer aleluia? Então, esse segundo ponto de apostasia, entendemos que trata com ter a verdadeira fé do Evangelho. O terceiro ponto de apostasia, que falamos brevemente anteriormente, se encontra em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 14. 14. 2 Coríntios 3, verso 14 diz: mas o entendimento, a mente envolvida aí, o entendimento deles se embotou, porque até o dia de hoje, quando leem o Antigo Pacto, lhes permanece o mesmo véu não descoberto, o qual por Cristo é tirado. Quer dizer que eles leem o Novo Testamento, este grupo chamado cristão, que não são cristãos nenhum, porque eles, quando leem, todavia lhes permanece o mesmo véu, que é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré veio debaixo da lei, portanto você não pode está contando com Jesus de Nazaré, você está contando com o Cristo, Jesus de Nazaré, mas já ressuscitado, que Paulo diz que é outro, para que pertençais a outro. Romanos 7,4 que diz: para que pertençais a outro, a fim de que demos fruto para Deus. Então, esse é o terceiro ponto de apostasia. Vamos agora falar da quarta apostasia, a feitiçaria pentecostal. Você tem visto esses grupos que começam aleluia e começam a chorar e aleluia e começam a sentir. Tenha cuidado com isso. Isso parece bom, tem aparência de piedade, mas negam a eficácia do assunto. Então, quando você vê televisão que está esses grupos, aleluia, tenha cuidado com isso. Porque esse aleluia, olha, esse Abba Pai não estariam fazendo assim, Abba Pai. Porque Abba Pai é afirmando algo, mas esse de aleluia, com um sentimento aí para que te deem um pena de ti, e um sentimento de arrependimento, e começa a chorar e a lembrar-te das coisas más que fizeste. Não, abençoado.
Isso é como as danças essa por aí, que tiram os sapatos e começam a dançar e parecem que papalotes brincando pelo altar. Isso aqui, neste reino, não cabe. Aqui o que cabe é seriedade, bom proceder. Domínio próprio, espírito de amor, de poder e de domínio próprio. Mas essa feitiçaria, essas pitonizas, e que chamadas aí profetas, e começam a profetizar. Eu me lembro quando eu ia ao sistema que me pegavam pelos pés. Olha estes pés! Cuidado com esses pés. Olha que Satanás está te vigiando, mas que não te pôde tocar graças às orações de tua mamãe. As orações de minha mamãe? Aqui cada um leva a sua própria carga, é isso que mamãe esteja orando por mim, é que papai está orando por mim. Aqui, se você não se cuida, você tropeça em tua carne. Não tem nenhum diabo, nem nenhum espírito que vai te possuir. Isso de que o diabo, que é um espírito, que o sentir quando se... Não, deixa essas bobagens. Deixa essas bobagens que, olha, é na mente, há muitos desejos enganosos e muitas coisas. Isso há que graduar-se. Quantas vezes eu tenho visto coisas, que é isso? E às vezes é coisa da carne na mente, como sonhos. Você começa a sonhar todos esses disparates enquanto a classe A. Então, isso nasce do diabo interno em ti, do diabo carne. O diabo carne, os resíduos que deixou Satanás em teu corpo, em tua carne danificada. Por isso é que tem que transformá-la, porque todavia tem insinuações de mentira. Então, esses evangélicos impondo mãos, sai fora, e sai, e gritam, e você até brinca, porque o fazem com uma... te dão às vezes a voz, fora! E então você crê que é isso, e tem qualquer um treme, se assusta qualquer pessoa com um grito desse. A carne que diz, fora, fora! Então você tem que se cuidar de todas essas mentiras e todos esses grupos religiosos enganosos. Bom, vamos fazer um pouquinho aqui para a quinta apostasia. Mateus 7:21. Destes temos falado antes, mas, como disse Paulo, não me aborreço de repetir-vos as mesmas coisas. E isso você pode estar seguro. 7:21. Diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, olha isso, entrará no reino dos céus, senão aquele que faz a vontade de meu Pai que está, não no céu, nos céus. Onde? Nos céus. É notório que diz Senhor, Senhor? Ouça isso por quê? Muitos me dirão naquele dia, e quer dizer que aquele dia ele vai vir de onde está presente com o corpo, e tem boca para dizer, veja Senhor, olha José Luiz, eu sou dos teus de crescendo em graça, eu o quê? Veja, eu disse, eu profetizei em teu nome. Profetizei, o que você profetizou? O que tu profetizaste? Não, eu disse que mais lá, que saca a manga larga e saca... Ah, você profetizava assim? Não, eu interpretava as línguas e tu... Ok, o que mais tu fizeste por mim? Disse, bom, e em teu nome lançamos fora demônios? Ah, ou seja que os demônios estão soltos por aí. Que cientista sabe que isso, os demônios estão em toda parte. E eu, José Luiz, eu expulsava. Ah, e o que mais você fazia em meu nome? Disse, bom, veja, disse, e em teu nome fizemos muitos milagres. E tu sabes o que o Senhor lhe disse? Apartai-vos de mim. Nunca vos conheci, fazedores de maldade. Aposto que isso, ou seja que esses que saem daqui, que derrubam e sopram e caem as pessoas, e que impõem as mãos e saem brincando e fica pegando os coxos e profetizam. Aposto você está falando dos grupos evangélicos? Na minha casa?
Lá do lado, na esquina, tem um que passam se gritando assim, e profetizam e dizem: servo, assim te diz o Senhor. Ah, é uma pitonisa. Sim, assim te diz o Senhor. Vem, põe a mão sobre a rádio, que vais receber um milagre. Envia uma oferta de $100, que o Senhor vai te curar. Fazedores de maldade. Pois seu reverendo tal. O homem não fuma, não bebe, não dança, que mais? Não faz nada mais. Tampouco não é nada. Mas é que ele é cristão. Não, ele é cristino. Mas cristão não. Sim, mas é que ele expulsa demônios, profetiza e faz milagres. Mas aqui diz que essas credenciais não vão neste reino abençoado. Não vão. Perdoa-me, mas isso aqui não vai. Como diz em Porto Rico, perdoa, sai. Isso aqui não vai. Não te penteis, não te vistas, que não vais nesta festa. Isso é apostasia. Por isso Deus lhes envia, Deus, não é o diabo, Deus lhes envia um poder enganoso para que creiam na mentira. Um poder enganoso para que não conheçam a verdade. Bom, vamos para o último ponto de apostasia, que se encontra em segundo ponto, em Hebreus 8:11. Diz: e ninguém ensinará a seu próximo, nem ninguém a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor. Você conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão. Claro, isso estava escrito no livro da vida, por isso Paulo diz: não, ninguém tem que se arrepender. Aqui o que tem que fazer é reconciliar-se, porque já todos conhecemos ao Senhor. A verdade é que não sabemos, nossos pais não disseram, porque nossos pais vão na igreja pentecostal, nos batistas, na presbiteriana, na igreja católica, e eles não conhecem o evangelho, eles não sabem que nós temos uma pré-existência antes de chegar a estes caminhos. Portanto, eles não diziam: filho do diabo, arrepende-se. Não. Aí nós pensamos que foi aí que começou a coisa, que quando eu passei no altar, olha, disso estão em todas as partes. Que grupo desses cristinos não dizem: quantos querem conhecer o Senhor? Todos estão no mesmo barco. Todos estão na mesma mentira. Aqui diz: ninguém dirá: conhece o Senhor? E eles dizem: tu queres conhecer o Senhor? E aqui não entendem predestinação. O que dão é pena. O que há é morte na panela deles, porque na nossa aqui o que há é boa comida. Pasteizinhos, arroz com gandules e arriaco, uma coisinha boa, bom marisco. Na deles é morte na panela. Para lá você não tem nem que olhar. Olhar para lá é como olhar a mulher de Ló, olhar para trás e se transformar numa estátua de sal. Essa é a condição que há, portanto... me falta falar da aconselhamento pastoral, porque esses pastorzinhos que não conhecem um bledo do que o ser humano... Venha para cá. Aconselhamento pastoral. Essa é a grande mentira. Mas disso não tenho tempo para falar agora, porque o tempo está avançando. Assim que é abençoado, irmão meu, estamos claros? Olha, mais claros não canta um galo, como diz lá em Porto Rico. Um galo teu sabe como canta. Aí não há grau de erro. Te declaro abençoado. Assim que abençoado com toda a bênção, e será até uma próxima ocasião. Até logo.